Olá, está começando mais um Empreender Brasília, o podcast que abre espaço para histórias de quem empreende, gera oportunidades, enfrenta desafios e ajuda a movimentar a economia de Brasília e do Brasil. Eu sou Paulo Melo e hoje vamos conhecer a trajetória de uma empresária que transformou uma ideia em negócio e vem construindo sua história à frente do Grupo Levo. Nossa convidada é Laura Oliveira, fundadora do Grupo Levo. Laura, seja muito bem-vinda ao Empreender Brasília. Para começar, eu quero voltar um pouco no tempo, lá atrás, os primórdios da Laura. Bem-vinda, Laura. Olá, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui. Quem está escutando a gente, tudo bem? Como vocês estão? Estou aqui com o podcast Empreender Brasília. Fiquei muito feliz com o convite e vamos conversar, vai ser muito bom. Antes de falar da empresária, quem é Laura Oliveira? Quem é você fora dos cargos, das empresas e da responsabilidade do dia a dia? Aí conta pra gente da onde que você veio, como você chegou na capital de todos os brasileiros. Eu sou muito feliz de estar em Brasília, mas eu vim de Cuiabá há quase 30 anos. Eu sou mãe de 2 filhos lindos, Valentina, de 14, e Enzo, de 12. Sou filha de Miriam e de Bernardo, sobrinha do Dante de Oliveira, do Homem das Diretas, e tem tudo a ver com Brasília, uma cidade, além de ser política, que também nos dá oportunidades de ser empresária, de empreender, de ter uma cidade tão linda que podemos explorar também o turismo, né? Aí eu pergunto, você sempre teve esse perfil empreendedor na infância ou na juventude? Já existiam sinais de que você teria vontade de construir o próprio negócio? Ou você descobriu depois? Eu sou uma pessoa de espírito inquieta. Então, eu sempre quis empreender, sempre quis ser empresária e eu me inspirava nas novelas da Rede Globo. Eu até conto isso no meu livro, que eu sempre quis ser a empresária que tomava conta do seu próprio negócio. Mas antes disso, eu trabalhei com turismo e eu sou uma apaixonada por turismo. E eu acho que Brasília pode explorar mais essa parte turística da cidade. Porque todo mundo quer conhecer a capital federal. Eu tive recentemente em Washington e eu acho que Washington se assemelha um pouco, né, por ser uma capital administrativa, e Brasília também é a nossa capital federal. Então, eu sempre quis empreender, mas também fui 5 anos funcionária pública. Qual foi o momento que você decidiu? Eu vou empreender. Foi uma escolha planejada, uma oportunidade que apareceu ou uma necessidade? Foi um pouco de cada coisa. Eu comecei a empreender vendendo brigadeiro e docinho de coco na Praça da República e vendia também bonequinhas. Praça da República em Cuiabá. Em Cuiabá, na Praça da República em Cuiabá. E eu vendia também sabonetes que eu aprendi no Colégio das Irmãs. Eu tinha uma aula que era de culinária, mas eu nunca fui muito boa de comida. Hoje eu tenho um macarrãozinho, uns 2, 3 pratos que eu faço, que meus filhos amam. E às vezes, para pessoas especiais, eu me meto na cozinha, muito raro. Mas eu aprendi a costurar. Então, aí eu aprendi a fazer umas bonequinhas que era de sachê, que depois, recentemente, eu fiz para meus filhos verem como que a mãe costurava e fazia as primeiras empreitadas vendendo esses sachês na feira de artesanato. Então, por necessidade, eu queria cadernos mais requintados e eu tenho até hoje mania de post-it e lápis coloridos, que eu não podia na época. Então, eu peguei e comecei a empreender desde cedo para buscar meus sonhos. E quem mais influenciou sua forma de pensar sobre trabalho, negócio e liderança? E aí vamos chegar ao momento em que essa história começa a ganhar uma forma empresarial. Você falou da novela, mas fora a novela da Globo, teve mais alguém que influenciou? Teve. Eu tenho ele ainda, mas eu não sou tão próxima dele mais. Ele tem outras escolhas. E eu tinha um tio que ele tem uma usina de energia. Tinha uma usina de energia PSH e usina elétrica. E você vê que depois de um tempo eu inspirei tanto nessa pessoa que eu fui ter a minha usina de energia solar. Uhum. E esse tio, ele era o que andava de segurança, que era o mais rico da família, e foi ele que me inspirou também ser rica, ser empreendedor, ser dono de empresas. Então, a gente sempre tem uma pessoa que se inspira, né? Para a gente poder ser dono do próprio negócio. E foi isso que aconteceu comigo. Como nasceu o Grupo Levo?
Qual problema ou oportunidade você enxergou naquele momento? O ser empreendedor é muito difícil. E no Brasil, então, é mais difícil ainda. É um desafio muito complicado, porque você tem uma tributação muito alta, você precisa estar apto para ter várias oportunidades, mas, ao mesmo tempo, você tem que ter controles de gastos, controle de parte jurídica, parte contábil, você precisa entender a parte de gestão, lidar com pessoas, você tem que entender a legislação, você tem que entender qual ramo de atividade que você quer empreender e, principalmente, descobrir quais são suas aptidões, seus dons, como que você vai conseguir atrair os clientes e como que você vai conseguir driblar tudo isso e fazer. Não é nem driblar, é equilibrar todos os pratinhos, né? Vida pessoal, vida empresarial, entender as leis. Então, é um desafio constante todos os dias. E tem muita disciplina. Eu costumo dizer que você tem que ter equilíbrio, disciplina, razão e emoção. Então, eu sou cartesiana, eu fiz eletrotécnica no meu 2º grau, que agora é ensino médio, e aí com isso eu consegui conquistar esse mundo empresarial. Então eu comecei a empreender muito cedo. Eu vim da área de receptivo, eu trabalhei de cerimonial na Prefeitura Municipal de Cuiabá, tive uma oportunidade de trabalhar desde cedo, eu trabalho desde os 14 anos, e ano que vem vai ser um número muito bonito. Ano que vem eu faço 54 anos de vida, 40 anos de trabalho e 30 anos de McDonald's. Imagina? Muito bom. O Grupo Levo, ele começou com o McDonald's, né? Mas eu queria entender o que significa Levo e por que esse nome. E existem algumas histórias ou propósito especial por trás da marca? Sim. Na verdade, eu comecei no McDonald's há quase 30 anos atrás. Eu era sócia da minha irmã. Infelizmente, isso não se consolidou. Foram 14 anos de sociedade. Ela teve uma birra comigo. Até conto isso no livro também. É muito ruim. Eu sou católica e é muito chato a gente ter divergências dentro de família, mas infelizmente acontece. E aí era LMO, que era Laura e o nome da minha irmã, e Oliveira, que é nosso sobrenome. E aí isso se rompeu. Eu busquei a Fundação Dom Cabral, eu fiz o PAEX. Quando a gente é uma empresa de pequeno porte, para a gente poder se tornar médio porte ou grande porte, a gente precisa de reestruturação. Então, o Grupo Levo surge após esse rompimento com essa sociedade, que no início deu certo e depois ela se perdeu. E aí eu tomei as rédeas e eu pedi ajuda para a Fundação Dom Cabral. E quando eu pedi ajuda da Fundação Dom Cabral, eu redefini o nome. E o nome veio através do meu legado, porque daí já tinha o meu DNA na empresa. Eu sempre fui a franqueada. A franquia McDonald's é personalíssima, então ela só é para mim. E aí, junto com a Dom Cabral, eu fiz o PAEX, que eu recomendo para todas as pessoas, porque ela te dá um norte de gestão. Então surgiu o Grupo Levo, por quê? Laura, Enzo e Valentina de Oliveira Vieira. É o meu legado de história, é o meu legado de família, é o meu legado do meu DNA. E aí surge o Levo Instituto e surge o Levo Energia. Então, eu fiz eletrotécnica. 20 anos depois, em função do meu DNA, em função do meu legado, eu faço a minha usina de energia sustentável, energia limpa, que é onde eu coloco em todos os meus restaurantes McDonald's e coloco em todos os escritórios, todos os meus pontos de venda, que são os quiosques, para trazer energia limpa e renovável, preservando o planeta e as pessoas, que é o meu propósito do grupo. Foi assim que surge o Grupo Levo. Só para entender, 100% da sua energia que você gera hoje você consome, é gerada por vocês? Sim, é gerada pela energia que hoje são 3 mini usinas de energia limpa e renovada que colocam em todos os quiosques, todos os pontos de venda, todos os escritórios, toda a parte administrativa e também na sede nova do Instituto, que vai inaugurar em novembro desse ano em Samambaia. Então, o Grupo Levo tem o braço social, que é o nosso terceiro setor, que é feito também com gestão totalmente profissional, totalmente gerada. O Levo Instituto ele tem o objetivo de fazer geração de renda, trazer oportunidades para todas as pessoas que pisam ou passam pelo Levo Instituto. Ele tem todo um trabalho de oportunidades. A gente não trabalha com criança, nós trabalhamos com jovens a partir de 16 anos para empregabilidade, geração de renda, então com as costureiras. Então a gente faz um trabalho, nós já formamos mais de 500 costureiras, então nós fazemos um trabalho muito bonito, que é para trazer esperança para as pessoas e também com energia limpa.
Então, o Grupo Leva, ele surge trazendo esperança, inovações, tecnologias, um mundo diferente agora com o IA, com tudo, para que as pessoas possam ter oportunidades de empregabilidade com robótica, a gente vai colocar agora com o Instituto, por causa de espaço, a gente vai colocar engenharia de software, trazer várias oportunidades para que as pessoas possam ter dignidade. O Grupo Levo de hoje se parece com aquilo que você imaginava no começo ou ele é muito maior? Ele é muito maior, porque quando eu iniciei na franquia McDonald's, eu tinha um sócio, e o sócio tinha uma cabeça muito diferente da minha. E aí, isso também foi um dos rompimentos e causou divergências, né? Então, hoje, eu consigo navegar dentro daquilo que eu acredito. Então, ele é muito maior. Ele é tanto em faturamento, em grandeza, em propósitos, em diversas situações. Então, hoje, eu sou muito maior do que quando eu comecei, graças a Deus. Empreender, crescer e liderar. Existe uma diferença muito grande entre abrir uma empresa, conseguir fazê-la, mantê-la, né, funcionando por 30 anos, por exemplo. O que foi mais difícil para você? É muito interessante porque abrir empresa é muito fácil. Porque você hoje tem o trabalho da Junta Comercial, que está maravilhoso aqui no Distrito Federal. Quero até mandar um beijo lá para minha amiga, a Raquel, que está liderando e fazendo um trabalho na Junta Comercial muito bonito, muito bacana. E você abrir empresa, então, é muito fácil. Agora, você manter e crescer, que é o desafio maior. Como eu disse, eu vou para 40 anos de trabalho e 30 na mesma empresa. Então, esses são os desafios. Porque você tem que sair da zona de conforto, você tem que se reinventar, você tem que estar sempre para frente. E não é fácil você gerir os seus negócios, você gerir a parte financeira. Às vezes eu tenho muita dificuldade em gerir a parte financeira, em gerir a parte das pessoas, gerir a parte de diversas áreas. Então você precisa de um time, você precisa ter pessoas, você precisa correr atrás. E às vezes você também tem que dizer não, você também tem que fazer encerramento de ciclos. Às vezes uma pessoa de 20 anos com você, você tem que chegar para ela e falar: olha, até aqui foi muito bom, até aqui foi ótimo, você me ajudou até aqui, mas daqui para frente eu tenho que fazer um encerramento de ciclo. E você tem que trazer novas pessoas. E você tem que olhar para o seu umbigo, olhar para si mesmo, olhar para o espelho e falar assim: eu não estou boa nisso aqui. E eu preciso de buscar gente que está boa nisso para complementar aquilo que eu não sei fazer. Então, eu busco ir para a Índia, para a China, eu busco ir para Vale do Silício, eu busco estar em São Paulo, eu busco levar o meu time e as minhas pessoas para fazer cursos em São Paulo, eu busco cursos de lideranças atualizados. Eu tenho que parar às vezes e olhar e falar assim: peraí, eu busco uma frase que é ótimo: se perceba, o que eu não estou sabendo fazer, o que eu não estou conseguindo acompanhar a evolução das coisas. Então, quando você tem o se perceba, ele é ótimo, porque eu não sou bom em tudo, e nem você, e nem pretendo ser, porque o dia que você tiver esse ego absurdo, exacerbado, e achar que você sabe tudo, é o início do fim. Então, se manter nas empresas é algo desafiador. Mas no início, você colocava muito mais a mão na massa do que deve colocar hoje. Em que momento você percebeu que precisava deixar de fazer tudo pessoalmente e começar a construir uma equipe? Paulo, eu diria que em todo momento você tem que ser bombeiro e construtor. O bombeiro, ele é treinado para tirar as pessoas do fogo e apagar o incêndio. Então, às vezes, ele não pode pensar muito. Ele tem que agir. Ele tem que ir lá, tirar a pessoa do fogo, tirar as pessoas que estão naquela situação, naquele momento, pronto, acabou. Se ele pensar muito, ele não vai agir. E às vezes você precisa, e na maioria das vezes você precisa ser um construtor. O construtor, ele tem que ter gestão, ele tem que ser estratégico, ele tem que pensar, mas em determinado ponto ele também vai ter que ser bombeiro. Vai lá, resolve e traz o resultado. Então eu acho que é um equilíbrio entre gestor e bombeiro. Construtor e bombeiro. Então, o tempo inteiro eu vou ter que pôr a mão na massa, mas eu vou ter que ter um pensamento estratégico. Então, eu acho que você nunca para de realmente pôr a mão na massa. Você pega o Bernard Arnault, pelo que falam, ele até hoje ele vai nas lojas dele, ele vai ver o grupo LVMH, ele visita, ele faz, ele está no estratégico, mas ele não pode deixar de visitar os restaurantes e colocar a barriga no balcão. Então, o tempo inteiro, principalmente McDonald's, é a barriga do balcão que faz a venda acontecer. Como diz, é o olho do dono que engorda a boiada. Então, o tempo inteiro você tem que ser construtor e bombeiro. Então, você é o bombeiro treinado para tirar e apagar o incêndio.
Então, o dono sempre vai ter apagando incêndio, mas ele tem que ser, a maioria das vezes, o construtor estratégico, correr atrás e fazer as coisas acontecerem. E você precisa realmente de um time que te ajuda a administrar tudo isso, porque você sozinho não constrói nada. Aí eu já pergunto, como você escolhe as pessoas que trabalham ao seu lado? O que pesa mais, currículo, experiência, atitude ou valores? Eu acredito que é um mix de tudo, mas a primeira coisa é a pessoa tem que querer trabalhar. Hoje em dia, com essa nova geração, todo mundo reclama, fala que é muito ruim, e realmente está muito difícil e é desafiador você conseguir contratar pessoas. Só que tem que ter um pouco de cada coisa. O novo está muito apto para fazer, tem currículos maravilhosos, tem tudo, mas ele não tem vivência e às vezes não tem emocional. E o mais antigo, ele está disposto a trabalhar, ele sabe que ele precisa, ele já está mais velho, ele sabe que já é mais difícil arrumar um emprego, mas ele está pronto para fazer e tem vivência. Então, eu estou achando que, por exemplo, para ter uma secretária para trabalhar comigo, precisa de um mix. Às vezes, uma pessoa mais nova, que está mais rápido e mais ágil com as ferramentas, com tudo, mas ele está um pouco mais avoado, ele não tem muito compromisso, e já tem uma secretária com mais de 40, que já está mais calma, que já sabe como faz, já sabe qual que é a rotina, tem mais vivência. Então, eu acho que tem que fazer um equilíbrio entre um pouco de cada coisa. A vivência, a vontade de trabalhar e o uso das ferramentas atuais que nos facilitam, que nos ajudam. Então, hoje em dia, você tem que fazer um pente fino e tem que estar olhando muito para várias coisas. Para a ética, então tem que trabalhar eticidade, tem que trabalhar a parte de vivência e principalmente a vontade de trabalhar e ver um pouco de cada coisa. Então, as entrevistas pessoais, ou por vídeo, alguma coisa, e algumas ferramentas, eu acho que fazem muita diferença. Você, como empreendedora, você acertou muito mais do que errou, mas também deve ter ocorrido alguns erros aí nessa trajetória. Qual erro de gestão mais ensinou você? Eu acho que quando você confia demais. Às vezes, quando você confia muito, você se perde. Então, quando você confia muito, quando você delega muito, você se perde. Muita gente fala, você é centralizadora. Eu não sou centralizadora. Mas quando você confia demais, é onde você mais erra. Então, você tem que, não é confiar desconfiando, mas você tem que fazer checagem, você tem que estar em cima, você tem que estar olhando, você tem que supervisionar. Quando você confia demais e quando você entrega demais, você se perde e a coisa não fica boa. Empreendedor normalmente escuta muitos nãos. Qual foi o não que acabou sendo importante para a sua trajetória? São vários. O bom de você receber não é que você aprende a dizer não. Então, um dos nãos mais interessantes é quando você confia muito que você vai receber o não, você confia muito que você vai receber o sim e você recebe um não. E aí você aprende que você vê que você não pode contar com aquela pessoa. Ou quando a pessoa não diz não, mas ele te deixa no vácuo. Quando você está contando muito com pessoas que você acredita que vai te dar pelo menos uma resposta e ele te deixa no vácuo. Eu acho que esse é o pior não. Quando você gosta muito de uma pessoa, quando você tem admiração por uma pessoa, por alguém, e que você está contando que pelo menos a pessoa vai te dar uma atenção, e aí a pessoa te deixa no vácuo. Esses são os piores nãos. Então aí esses nãos faz com que você cresça, aprenda a ter resiliência e você fala assim, não precisava daquela pessoa, deixa pra lá. Eu vou tomar outras atitudes que vão me fazer fortalecer, vão me fazer crescer. E aí não é que você fica magoado, mas você aprende, você fica forte e você fala assim, daqui para frente eu vou aprender diferente. E como você toma decisões difíceis? Você é mais racional, intuitiva ou precisa conversar com outras pessoas antes de decidir? Então, lembra da primeira pergunta que você fez sobre os nãos? Uhum. Num primeiro momento, a gente, pelo menos eu sou muito imatura. E aí você começa a ser um pouco emotiva. Só que aí você fica vulnerável para pessoas erradas. E aí você acaba percebendo que é melhor ter um equilíbrio entre razão e emoção. Em primeiros momentos, você se abre, você fala, aí as pessoas falam assim, nossa, você fala muito da sua vida. E aí você fica imatura e tal. Aí de repente você aprende. É um exercício, é um hábito, não é de primeira. Então aí você aprende com os nãos, ou com esses vácuos, ou quando as pessoas te criticam muito. Então você fica tendo um equilíbrio entre razão e emoção. E aí com o passar do tempo, que não é fácil, eu acho que isso pode acontecer com qualquer momento,
com qualquer pessoa, ou as pessoas taxam pelo gênero, por você ser mulher, aí você chora, você fica vulnerável, ou alguma coisa desse tipo. E aí, com o tempo, você vai aprendendo, você vai ficando mais madura, você aprende, e aí você fica mais racional. Mas eu não quero perder a ternura. Então eu falei que o meu próximo livro vai ser técnico com ternura. Por causa desses nãos, por causa das pessoas que você escolheu a dedo para contar e dividir o seu momento difícil, dessas decisões difíceis que você precisa tomar. Como você falou, eu já acertei. Mas o meu próprio livro diz, eu já tive mais restaurantes, eu já tive outras decisões, você já teve mais dinheiro ou menos dinheiro, você já tomou decisões difíceis, todo mundo já passou por altos e baixos. Mas aí quando você vai aprendendo, você fica mais razão, menos emoção. E aí você faz um equilíbrio. E aí a maturidade chega. E quando a maturidade chega, você vê que não adianta perguntar nada para ninguém. Você pergunta para Deus, você reza, você se recolhe e as decisões são mais acertadas. É o que eu venho fazendo. E como foi a decisão mais corajosa que você tomou como empresário na sua vida? Abrir o McDonald's. Foi bem difícil. E se manter nele. O duro é manter. Brasília. Vamos falar um pouco sobre Brasília, empreendedorismo e futuro. Como você enxerga Brasília como um ambiente para empreender? E aí eu já coloco junto. Quais são as oportunidades que o empresário brasiliense às vezes não percebe? Olha, você falou uma coisa aí, eu vou voltar um pouquinho. Quando eu vim para Brasília, eu era casada, eu tinha uma empresa de eventos, tinha uma empresa de turismo. Eu larguei tudo, vendi carro, vendi casa e vim embora de ônibus, leito. Peguei um leito, né? Porque era comercialzão, era difícil, eu era muito jovem. Eu tinha 24 anos e vim embora para Brasília, porque eu falei, no mínimo é a capital federal. Eu estava em Cuiabá e vim embora. Se nada der certo, pelo menos um emprego, talvez você exatamente, posso ser funcionária pública. Você sabe que eu fiz o concurso para ser diplomata. Eu fiz o concurso do Rio Branco e não passei, tinha que ter estudado mais. Mas eu falei assim, eu tinha feito antes do McDonald's, eu tinha feito 2 concursos para passar no Rio Branco. Porque eu falei, eu quero ser diplomata, eu queria ir para Roma. Falei, eu quero ir para Itália, né? Vou viver em Roma, na Itália, vai ser o máximo. E eu já conhecia Brasília. E meu tio tinha sido ministro da Reforma Agrária, já tinha ido para a QL12, era o meu sonho morar na QL12. Aí eu falei, bom, Brasília, né? E aí eu falei assim, vai dar tudo certo. Larguei tudo, larguei marido, larguei família e vim embora para Brasília. Então, uma coisa mais corajosa foi arriscar no McDonald's. E foi a melhor coisa que eu fiz. São 30 anos no McDonald's. Então, é o meu sonho de menina. E aí eu falei, vai dar certo. Então, Brasília, eu acredito que a gente pode explorar mais o turismo. Eu que vim no turismo, trabalhei muitos anos na área de turismo antes do Mac. Tenho algumas experiências antes do McDonald's. Comecei a trabalhar muito cedo. E eu acredito que Brasília tem um potencial. Eu que fico em Águas Claras, eu acho Águas Claras o máximo. Eu acho que tem um poder aquisitivo fantástico, ainda tem muitas demandas para ser exploradas. E eu acredito no potencial da grande força empregadora, da grande força da cadeia produtiva de Brasília e do nosso Distrito Federal. Eu sou apaixonada por essa cidade. O que você acredita que ainda precisa melhorar no ambiente de negócios da nossa cidade? Por exemplo, a questão do turismo, né, que ainda melhorou muito, mas tem muito ainda o que crescer, o que ocupar espaço. Como é que você vê Eu isso? acho que a mobilidade urbana de Brasília tem que melhorar. Eu acho que essa questão de segurança a gente é extremamente privilegiado, mas no entorno, eu que fico no entorno, pode melhorar mais, ali na Ceilândia, por exemplo. Eu acho que pode ser melhorado. E eu acho que Brasília tem que ter mais oportunidades em questões assim de uma cidade que pode ter uma gestão mais organizada, por exemplo, com uma limpeza. Previsibilidade. Não diria isso não. Uma previsibilidade maior. Eu gosto muito de estratégia empresarial. Eu acho que Brasília pode ter um plano de governo para mais longo prazo. Acho que isso facilitaria. E o melhor que isso é Brasil, não é Brasília, é uma questão de estabilidade jurídica. Então, isso não é Brasília, Distrito Federal, mas isso é uma questão Brasil. Pode ser melhorada. Com certeza. E quando você olha para os próximos 5 anos, onde pretende levar o Grupo Levo?
A gente tem algumas iniciativas, nós vamos transformar o Lab Instituto no ICT, abrir mais lojas com o McDonald's, o Jeans do Bem, ele vem agora com brindes corporativos, então a gente quer crescer nessa área. E temos algumas outras iniciativas que no momento a gente não quer divulgar ainda, mas que vão surgir. Existe algum novo mercado, projeto ou sonho empresarial que você ainda quer realizar? Sim, a gente tem grandes... porque são sementinhas mágicas que, por enquanto, para mês de setembro, a gente vai deixar guardado. Para quem está assistindo ou ouvindo e pensa em empreender, mas ainda tem mercado, tem medo de começar, qual conselho você daria? Bom, hoje com ferramentas de IA e com chat GPT e tudo, eu acredito que quem quer empreender tem que se organizar, se estruturar e correr atrás. Não deixe o seu sonho ficar parado. Mas hoje só fica parado quem quer. Só não trabalha quem não quer. Porque hoje com a internet, mídias sociais e tudo, você tem grande chance de começar a ganhar dinheiro em 1 minuto e se organizar, como eu falei. Eu comecei a trabalhar muito cedo, eu me formei aos 22 anos na Federal do Mato Grosso e eu vendia brigadeiro, eu corria atrás, eu fazia de tudo. Hoje você só não trabalha e só não corre atrás e só não é bem sucedido se não tiver disciplina e resiliência. Laura, você formou na Federal do Mato Grosso, foi Relações Internacionais? Não, eu fiz administração. Tá. Eu formei em administração e estou fazendo curso de Direito na IDP. Eu não paro de estudar. O empreendedorismo cobra um preço, né? Muitas vezes deixa família, filhos, marido. Do que você precisou abrir mão para chegar até aqui? Olha, eu sou extremamente disciplinada. Eu durmo tarde e acordo cedo. Eu passei por várias cirurgias. Eu já fiz umas 25 cirurgias e fiz 11 cirurgias em 3 anos. Eu acabei de fazer uma cirurgia ontem. Eu tô com o dente, tô com 12 pontos. Eu acho que as pessoas têm que ser mais resilientes, mais disciplinadas e as pessoas têm que organizar mais seu tempo. Muita gente fica assistindo série, fica rolando rios do Instagram e perde muito tempo não entregando e não fazendo absolutamente nada. E depois fica, não ganho o dinheiro que eu gostaria, não consegui realizar os meus sonhos, não fiz o que eu gostaria. Eu acho que as pessoas precisam otimizar tempo. Então, eu não deixei nada de fazer. Eu sempre fiz tudo que eu quis. E também fazer boas escolhas. Escolher bons parceiros, bom namorado, bom marido, boas profissões. Fazer leitura. As pessoas não leem. Eu sou apaixonada por arte. Eu gosto de arte. Eu gosto de estar fazendo esporte. Eu gosto de cuidar da minha família, da minha saúde. E as pessoas não fazem nada com nada e só reclamam. Então, o hábito de reclamar é péssimo. Tem que olhar para frente, tem que fazer coisas boas. Eu acho que é isso. Otimização de tempo e disciplina. E qual conquista profissional ou pessoal mais emocionou você? Ter meus filhos. A minha melhor profissão é ser mãe. Tenham filhos. Filhos é a melhor coisa do mundo e trate bem seus filhos. Hoje, o que significa sucesso para Laura Oliveira? Hoje é poder ter escolhas. Você ter boas escolhas e você poder estar bem consigo mesma e poder estar onde você deseja estar. Se você deseja estar no trabalho que você tem, você poder ter as suas contas pagas, você poder escolher aonde você quer estar e poder fazer o que você ama, o que você gosta e poder estar no lugar que você está. Você quer estar aqui agora, quer ir para São Paulo amanhã, fazer o que você deseja? Isso é ter sucesso. Você quer estar aqui amanhã, quer estar na Índia, fazendo uma palestra e falar do que você ama, o que você gosta, de falar quem você é? Isso é ter sucesso. Se você quer estar aqui, quer ir para a Suíça, isso é ter sucesso. Você quer matricular seu filho numa escola e você poder pagar, isso é ter sucesso. Não é status, não é ficar pensando o que as pessoas pensam de você. O que a pessoa pensa de você é só um detalhe. Isso é a opinião dela, não é a sua. E o mais importante de ter sucesso é você saber quem você é. O que legado você gostaria de deixar através das empresas que está construindo? O impacto que a gente está deixando. Quem é um funcionário da Levo, ele é contratado em qualquer empresa. Todos os meus funcionários não ficam mais de 2 meses sem emprego. Todo mundo que é um funcionário que foi da Levo. Isso é um legado excepcional, não sou eu que estou falando. Eu tenho um grupo nas redes sociais dos ex-colaboradores da Levo. Todos eles se identificam de alguma forma. O meu legado
dentro do Levo Instituto é algo diferenciado. Eu sou Great Place to Work 5 vezes primeiro lugar Brasil. Eu sou Great Place to Work terceiro lugar América Latina. Eu tenho um benchmark de todas as minhas empresas. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu conquistei, eu sei o que eu consegui impactar em cada colaborador que trabalhou para mim. Eu sou exigente, eu sou chata, eu sou complicada, mas eu tenho algo muito legal. Eu sou incansável por excelência. Então isso não tem preço, Paulo. Muito bom. Uma aula, uma verdadeira palestra aqui, né? Não é nem um podcast. São perguntas rápidas agora, com respostas rápidas, né? Laura, para terminar, vamos fazer um bate-bola, né, do Empreender Brasília. São 10 perguntas e a regra é resposta rápida, não vale pensar muito. Empreender em uma palavra. Disciplina e excelência. Dinheiro ou propósito? Propósito traz dinheiro. Razão ou intuição? Equilíbrio entre razão e emoção. Uma qualidade indispensável para o empreendedor. Controle. Um defeito que você precisou aprender a administrar. Falar menos. Uma pessoa que inspira você. Minha avó. Como é que chama sua avó? Maria Benedita. Um livro, filme ou conteúdo que marcou sua vida. 48 Leis do Poder, um livro. Se tivesse que começar tudo novamente amanhã, qual seria a primeira coisa que faria? Acho que a mesma trajetória que fiz. Brasília complete a frase, né? Brasília é uma cidade para quem? Quer ser feliz. E aí, para terminar agora, complete. Laura Oliveira ainda vai? Muito longe. Então, estamos chegando ao fim do nosso Isso é Brasília. Muito bom, Laura. Obrigado por dividir um pouco da sua história, dos desafios e principalmente dos aprendizados dessa caminhada com a gente. Uma das propostas do Empreender Brasília é justamente mostrar que por trás de toda a empresa existem pessoas, decisões, riscos, erros, acertos e muita história para contar. Hoje conhecendo... E aí, eu queria que você deixasse as considerações finais aí pra gente agora. Eu vou mudar a frase. Laura Oliveira ainda vai voar alto, que é o tema do meu livro. Do livro Voar como tirar champanhe de pedregulho, né? Então, voando alto. E agora vem o Voando Alto 2, técnico com ternura. Então, um dos projetos é escrever o novo livro. Nós vamos lançar agora a segunda edição. Então, o livro tem a primeira edição e agora nós vamos lançar a segunda edição com o prefácio de Janete Vaz. Então, a gente está muito feliz. É isso. Laura, então hoje conhecemos um pouco mais da trajetória de Laura Oliveira, do Grupo Levo. Laura, muito obrigado pela participação e obrigado também, né, a você que acompanhou mais este episódio do Empreender Brasília. Se você gostou dessa conversa, compartilhe esse episódio com alguém que empreende ou sonha em empreender. Eu sou o Paulo Melo e nos encontramos nos próximos episódios do Empreender Brasília. Obrigado por estar aqui ao Empreender Brasília. Siga a gente nas redes sociais. Laura Levo, Grupo Levo e Jeans do Bem. Obrigada. Um beijo a todos. Tchau, tchau.